Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está ouvindo aqui o nosso podcast. Eu estou aqui hoje com o Luiz Guggenberger, diretor-presidente do Instituto Ultra, que engloba os maiores grupos empresariais do Brasil hoje, como Ipiranga, Ultracargo, Ultragás. Filho de metalúrgico, marido da Pati, pai do João, Pedro e do Leonardo, escritor do capítulo Sustentabilidade, uma mola propulsora para a inovação, do livro Gestão 4.0, que foi lançado há 4 meses, goleiro, corintiano, apaixonado pelo futebol. Luiz conquistou diversas certificações, né? Certificações importantíssimas para empresas onde ele passou ao longo da trajetória da carreira dele, como certificação B, entre outras certificações super importantes para as empresas onde ele passou. Implementou projetos de altíssimo impacto social para as comunidades periféricas e ribeirinhas em diversas regiões do Brasil. E ele também é o atual professor da FIA Business School. Então, eu queria agradecer ao Luiz, primeiramente, por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do nosso projeto do podcast SG em Foco, para trazer um pouquinho da trajetória dele de carreira. Vocês vão super se conectar com ele, tenho certeza que vai contribuir muito para o dia a dia de vocês e para todas as ações de ESG que a gente preza muito desenvolver aqui nesse pilar de responsabilidade social, e principalmente também em parceria aqui com o Alicerce, que a gente tem alguns projetos que o Luiz vai contar para vocês aqui também um pouquinho. Obrigada, Luiz! Oi, Daniela, obrigado você pelo convite. Alô, alô, você que está ouvindo a gente, boa tarde, bom dia, boa noite, qualquer período, boa madrugada, qualquer período que você esteja aqui nos ouvindo, né? Prazerzaço estar aqui com vocês, uma honra dividir algumas histórias e algumas reflexões aqui sobre o campo do investimento social em especial, né? Muito bom, Luiz, muito bom. Obrigada mesmo. Queria já aproveitar o gancho aqui da nossa fala, e pedir para você compartilhar com a gente aqui um pouquinho da sua história, e da sua trajetória de carreira, que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente. Fiquei muito impactada com tudo que a gente conversou e acho que faz todo sentido você contar para o pessoal aqui quem é o Luiz, e de onde vem essa paixão aí por projetos sociais? Bom, Dani, eu acho que a paixão por projetos sociais vem de berço, né? Porque meu pai e minha mãe, desde cedo, eu ainda muito pequenininho, acompanhava eles em trabalhos ligados aos centros religiosos das quais eles pertenciam, junto na casa do meu avô, e tudo mais. E ali, acho que a sementinha foi plantada e ao longo do tempo eu fui sempre me encantando pela atuação social. Aos 14 anos eu fundei, junto com um amigo, uma escola de violão que dava aulas gratuitas para a comunidade ali no Jardim Tremembé, na zona norte de São Paulo. E ali sim foi meu primeiro contato de verdade com o trabalho, estruturando um trabalho social com a comunidade. E aí isso também me abriu inúmeras portas e me trouxe muita bagagem, além de também poder contribuir com a melhoria da qualidade de vida de muita gente. E aí, fazendo um pouquinho uma história de trás para frente, aliás, de frente para trás, né? Eu hoje estou como presidente do Instituto Ultra, com a grande missão de capitanear aqui o Instituto que investe em educação de qualidade e de longuíssimo prazo, muito também por essa bagagem, por essa história. Antes de estar aqui, eu passei um pouco mais de 6 anos na Vedacity, uma empresa de material para construção civil, de impermeabilizantes. Alguém já deve ter tido contato com o baldinho amarelo. E foi uma jornada incrível, uma das melhores da minha carreira, assim como em outros lugares, porque lá eu tive um território de construção e de criação muito bacana, desde a criação do Instituto Vedacity, que investia na melhoria da qualidade das habitações para a população de baixa renda, olhando para as cidades do futuro como grande bandeira,
também a área de sustentabilidade, e aí, como você bem citou sobre as certificações, um dos meus últimos feitos foi ter coordenado ao longo dessa jornada a certificação da Veda como uma empresa B, a primeira da indústria de materiais de construção civil aqui no Brasil, provavelmente. Também a agenda de Open Innovation, com o programa Veda City Labs, que acelerava startups e também startups de impacto social e ambiental. E por meu último ano e meio, eu também assumi a pasta de marketing, muito para trazer para a área de marketing esta visão ESG, também no lançamento de produtos e no portfólio dos produtos da companhia. Antes da Veda foram 9 anos maravilhosos na Fundação Telefônica Vivo ao todo. Eu entrei para o Instituto Vivo e com a fusão em 2011 migrei para a Fundação, onde lá pude fazer projetos desde a região de Santarém, lá no Pará, incrível, lá com o Saúde e Alegria, também o Pense Grande, que é o programa de formação de jovens no mercado para serem empreendedores sociais, né, quando ele nasceu dessa maneira. Hoje o programa já mudou bastante, né, além do voluntariado corporativo da Telefônica, que era um dos maiores do grupo Telefônica em todo o mundo. E a gente tinha uma carga de responsabilidade muito grande carregando ali nas costas. E antes disso, Dani, passei por 3 ONGs, né? Eu sei um pouco a realidade do outro lado do balcão desse mundo social, porque estive no Projeto Arrastão como minha última organização social, trabalhando com captação de recursos e com comunicação. No Projeto Casulo, lá no Real Parque, também comecei como educador social e depois migrei para essa área de captação e comunicação. E na Fundação Gol de Letra, do Raí e Leonardo, que curiosamente estavam na Vila Albertina, que era o bairro onde eu quase nasci praticamente. Eu cresci e vivi muitos anos, e quando a fundação chegou, ainda morava lá no bairro. Eu fui o primeiro membro técnico da equipe, morador da comunidade, e fui para ajudar na construção da área social. Então, você vê, eu tenho uma experiência de múltiplos setores, né? Seja dentro das ONGs, né? Passei por essa parte comunitária, a sala de aula e a captação e a comunicação das instituições, até também o outro lado do balcão, como é que o investidor social, então, pensa sobre o seu investimento e trazer também essa expertise do outro lado do balcão para dentro das empresas, né? Bom, Luiz, eu sou fã de carteirinha, então tenho muita honra mesmo de poder minimamente ter essa conexão aqui com você. Acho que a sua trajetória de vida e de carreira, né, super contribuem para uma comunidade, né, que a gente possa levar um pouco de uma perspectiva de um futuro melhor para as pessoas. Então, com certeza, muitas pessoas também vão se conectar com isso, né? E ter um pouquinho de empatia, né? Mais pela área de SD, que às vezes também, né, tem alguns desafios. E aí, já se conectando, né, com a minha próxima pergunta, eu queria que você contasse um pouquinho dentro dessa de toda a sua trajetória, né, de história de vida e carreira. Como que os desafios, quais são os desafios, né, que você considera importante destacar aqui para poder ter desempenhado o SG, né? E como que esses desafios também acabam se conectando com a organização e a educação? Bom, Dani, eu acho que o desafio ESG nas empresas passa uma parte pelos profissionais, que acho que depois a gente pode aprofundar sobre isso, os profissionais desta pasta ESG, mas passa também pelas empresas que começam a entender isto como um pilar da sua estratégia de negócios, né? E aí, quando você internaliza isso como um pilar da estratégia dos seus negócios, você passa a ter a responsabilidade não de uma área, mas de toda a companhia. E isso é fator fundamental para a perenidade de qualquer negócio. Hoje, o negócio que não enxergar sustentabilidade como um pilar da sua estratégia tem dia e hora para morrer. Quando a gente fala aqui dessas letrinhas, né, o E, environmental, que é ambiental, social e governança,
você está falando do dia a dia e do futuro da organização. Ela tem que olhar para o seu impacto que ela gera ambiental, ou ela, dependendo do tipo de negócio, o quanto que isso pode alavancar novos negócios. O social, ele não é só o relacionamento com a comunidade, mas tem também um fator aqui que é competitivo, que é estratégico, que é da sua atração e retenção de pessoas e de talentos, né? E num país tão diverso como o Brasil, que inclusive tem aí mais de 54% da sua população declarada como negros e pardos, se você tem pouca dessa representatividade na sua empresa, você pouco entende do Brasil, né? E o Brasil ele é um continente, né? A gente tem múltiplos países aqui dentro do nosso país. E quando você fala aqui de governança, nossa, você está falando de muitas coisas, de muitos rituais e de muitas estruturas que a sua empresa precisa funcionar, que você fala, desde compliance aqui, recentemente, com o advento do digital, a gente tem que estar cada vez mais preocupado com a Lei Geral de Proteção aos Dados, que é a LGPD. Tudo isso passa por esta agenda ESG. Então, os executivos e os corpos de colaboradores precisam entender que ESG não é uma moda, não um assunto de uma tribo, né? Não é assunto de ativistas, muito pelo contrário, a gente está falando de uma questão estratégica para a perenidade dos negócios. E quando a gente fala aqui em educação, dessa conexão com a educação, Dani, acho que tem um ponto de vista do investimento social, que tem uma agenda importante aqui das empresas, né? E da responsabilidade social que as empresas têm. A gente precisa capacitar também, a gente precisa investir na educação pública, em especial, para que a gente tenha pessoas cada vez mais preparadas para o mundo do trabalho, e aqui não é só a empregabilidade nas nossas empresas, mas também a possibilidade das pessoas empreenderem, né? E olhar aí o futuro, né? O horizonte desta empregabilidade, dessa qualificação, porque o cenário está competitivo, né? E a gente precisa ter cada vez mais pessoas bem qualificadas para as nossas companhias. E passa também, por mais que a gente tenha uma questão do investimento na educação pública e mesmo na educação privada, se você fizer uma pesquisa com inúmeros gestores de recursos humanos, você vai ver que mais de 50%, com toda a certeza, do investimento das empresas para o desenvolvimento dos seus colaboradores não são investimentos para buscarem capacitação técnica, e sim comportamental. E esse é um lado perverso um pouco da nossa educação hoje, que está muito centrada no desenvolvimento de habilidades técnicas, que são importantes para a vida, não estou descartando isso, mas a gente pouco está trabalhando essa dimensão do trabalho em equipe, da resiliência, enfim, inúmeras habilidades, né, as chamadas soft skills, que a gente precisa desenvolver, e isso cai para as empresas, então, terem que investir cada vez mais para que a gente tenha líderes melhores, para que a gente tenha equipes melhores performando no ambiente, e que não é exclusivamente, Dani, só para eu fechar aqui, das empresas, né? Mas governos, né? O servidor público precisa ser um novo servidor público. Quem trabalha em organizações da sociedade civil também precisa ser um profissional diferenciado, tanto do ponto de vista técnico quanto também do ponto de vista comportamental, né? Porque a dinâmica do mundo está mudando e exige estas habilidades, não é verdade? Não, com certeza, e os desafios são enormes, né? Gigante o tamanho da oportunidade que a gente tem para olhar para essas frentes. Com certeza, as empresas que olham para isso hoje, né? Elas vão ter profissionais, e aí também, de novo, já se conectando com a minha próxima pergunta, né? E acho que também super se conecta com a sua fala. Como que você avalia, né, que as áreas e os profissionais de ESG podem transformar as empresas e a sociedade, né? Acho que super se conecta com o que você estava comentando, mas só para dar uma enfatizada aí nesse ponto que acho que faz toda a diferença, né, para a gente
construir profissionais e áreas fortalecidas dentro dessa frente? Olha, Daniel, acho que os profissionais de ESG têm uma habilidade que poucas pessoas dentro dos negócios possuem, que é este, digamos que, óculos de ver problemas e transformá-los em oportunidades. Se a gente parar para olhar só os ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, elaborado pela ONU, a gente olhando todos os números, todas as fotografias, em todas essas dimensões, a gente poderia estar aqui chorando, se lamentando, falando, nossa, o Brasil está uma desgraça, o mundo está uma desgraça. Eu prefiro vender lenço, né, do que ficar aqui me lamentando. E a gente tem essa capacidade, tem essa oportunidade de olhar os problemas e como é que a gente pode usar as empresas como veículos para essa transformação da sociedade. Isso que eu estou dizendo tem a ver com inovação dentro das empresas, né? Porque a hora que você se apropria do teu core e como é que o teu core business ou negócios adjacentes que você possa criar dentro do seu negócio podem resolver problemas sociais, puxa, melhor dos mundos, né? De fato está cumprindo a missão social de uma companhia, né? É, mas exige um pouco de nós profissionais desta área algumas habilidades e também algumas mudanças de comportamento que a gente precisa ter. Uma delas, eu brinco sempre muito, que a gente precisa ser um pouco o Google Translator. A gente precisa exercitar cada vez mais a capacidade de traduzir a linguagem do mundo social e ambiental para dentro da linguagem do business e vice-versa. Como é que eu trago a linguagem do mundo empresarial também para a ponta, para o social e para o ambiental? Eu hoje mesmo estava conversando com um gestor de uma organização social e a gente estava falando justamente disso. Né? Ó, cara, estou sentindo falta de alguns dados aqui, de alguns elementos para levar para o meu conselho e mostrar o quanto que o nosso trabalho está caminhando e que ele é um trabalho de formiguinha. Vai levar um pouco de tempo ainda para a gente poder tracionar e a gente conseguir alcançar os resultados, as metas que a gente espera. Então, essa é uma habilidade que nós, profissionais dessa área, precisamos ter cada vez mais. Ao mesmo tempo, Dani, os profissionais de ESG precisam se colocar mais como pessoas de negócios. O que eu estou querendo dizer aqui com isso? É sair um pouco também da linguagem puramente técnica, que a gente tem esse viés muito forte, muito enraizado, né? Para ir para uma linguagem mais do negócio. E como é que a gente adquire essa linguagem do negócio? É indo para a ponta, é convivendo com as dores de todo o negócio. Então, eu sempre provoco isso muito aos meus pares, aos meus colegas. Se a tua empresa tem uma área comercial, seja lá varejo, quanto você está visitando o varejo junto com o teu time comercial, entendendo estas dores da área comercial, entender esses códigos de linguagem da área comercial. Quanto você está indo para a operação industrial, né, se a empresa tiver algum tipo de operação como essa, entender a realidade da operação, entender os processos de logística, de produção, de estocagem de material, de matéria-prima e afins, sem ir com a visão que a gente também acabou construindo dentro das organizações, de ser um pouco a área de fiscalização do ESG. Não é isso. Deixa eu ir lá entender o negócio, a operação do negócio, para daí, a partir disso, eu colocar o óculos e enxergar oportunidades e de falar, escuta, eu vi um indicador lá que vocês estão olhando, a redução de custos, vocês já pararam para olhar se qual é a quantidade de desperdício de matéria-prima a gente vem tendo? Qual é o custo de reprocessamento do descarte que a gente está fazendo, ou do próprio descarte que a gente está fazendo? E trazer essa linguagem de, ó, por que vocês não colocam um indicador aqui? Vamos trabalhar em cima desse indicador. E não é um indicador só financeiro, mas ele tem a ver aqui com como é que a gente diminui a nossa pegada ambiental aqui no negócio. Então, veja, olha o tipo de soluções que eu estou trazendo a partir deste olhar de visitar a operação. Com a área comercial, como eu estava dizendo, puxa, deixa eu entender como é que
eu posso colocar no discurso do meu promotor de vendas elementos do ESG para mostrar para o consumidor que está cada vez mais atento ao papel social e ambiental das empresas, o que a minha empresa faz, né, de modo que ele possa mostrar e o consumidor poder comparar entre a minha empresa e a concorrente dela, quem é que é mais ético, mais correto, mais ambientalmente correto, socialmente responsável, né? Então, passa muito por isso, Dani. Como é que a gente, enquanto ESG, é, olha a nós mesmos, o quão pessoas de negócios nós somos e como a gente vai traduzir esta linguagem para ambos os mundos, né? E fomentar isso é extremamente importante, né, Luiz? Que parece simples, mas às vezes são ações que as empresas já fazem, né? E que às vezes, por muito dessa questão de afastar a questão técnica do como traduzir, você não conecta uma coisa na outra, né? Então é super importante isso. Exato, Dani. É meio que aquela coisa que o Milton Nascimento fala, sabe? Uma canção dele, que todo artista tem de ir aonde o povo está. É. É um pouco isso. Ou como um gestor comercial me dizia, praticar o TBC, tira a bunda da cadeira e vai para a rua, sai um pouco do ar-condicionado e vai entender. E isso, Dani, eu acho que nós profissionais de sustentabilidade em alguns casos, às vezes, pecamos, porque também na vida, no dia a dia, do acompanhamento e do desenvolvimento dos projetos sociais e ambientais, a gente quer ficar fazendo gestão de gabinete. E, pelo menos na minha experiência, em todas essas organizações pelas quais eu passei e vivi, quando você sai para a rua e vai conhecer a realidade dos projetos, é onde você cria mais valor, é onde você põe mais potência nos seus projetos. Então, se a gente já tem um mindset como este, né, de visitar os projetos, de acompanhar os projetos, por que não trazer este mindset para o dia a dia do business em si? Sensacional, Luiz. Sensacional. Muito bom. E aí, queria, andei estudando aqui, né, e trouxe uma pergunta para você comentar um pouquinho. Alguns estudos, né, apontam que o investimento social corporativo tem uma alta correlação com o desempenho do ESG. Qual o cenário, né, do investimento social privado hoje no Brasil, que a gente sabe que também é um desafio, né? E como que ele se conecta com a empresa, né, e com o ESG, assim, de uma forma geral? Legal, Dani. Vou fazer aqui referência até uma pesquisa que eu vi no final do ano passado, que até fala dessa correlação, que é o BISC, que é um estudo já desenvolvido há muitos anos pela Comunitas, que é uma organização social sem fins lucrativos, que é uma das grandes referências no estudo do investimento social corporativo. E eles trouxeram aqui que essa correlação de desempenho com o ESG, hoje, se você pegar a carteira do ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, 76% dos tópicos você associa a ESG, né, na carteira do ISE. O social é o primeiro tópico do S e é o sexto tópico com maior correlação num todo, né? Então veja aí a importância quando a gente fala aqui de retorno para o investidor, né? E aí falar a linguagem da sustentabilidade para dentro do mundo dos negócios, em especial do dinheiro. Alguns outros dados que eu coletei aqui do BISC para trazer aqui para essa conversa. No ano de 2022, né, a pesquisa que foi lançada no ano passado refere-se à apuração até 2022, foram investidos mais de 4 bilhões de reais no campo social e ambiental. Houve uma queda no ano de 2022 de 6,1% em relação ao ano de 2021. Por outro lado, é um cenário ainda acima do encontrado em 2019, antes da pandemia, que tinha ali um cenário de um pouquinho mais de 3 bilhões de reais investidos nas ações. Então, a pandemia também nos trouxe
um olhar muito importante sobre o investimento social, né, e o ambiental, né? Algumas empresas, por exemplo, estruturando nas suas agendas ESG as campanhas emergenciais, seja para alguma questão de saúde, alguma questão sanitária, como também o atendimento às populações impactadas por catástrofes naturais, está aí o problema aí climático que a gente está vivendo, né? E aí o socorro que a gente precisa prestar para muitas comunidades que acabam sendo atingidas por chuvas ou por seca, né? Então tem ainda este panorama. Apesar da queda em 2022, ela continua sendo um cenário acima do que a gente encontrava no investimento na pandemia. E muita gente, Dani, fica acreditando que o investimento que as empresas fazem, elas deduzem do imposto de renda, né? Tem essa visão para muitos aqui no Brasil. E aí eu vou trazer outro dado aqui do BISC, que destes 4 bilhões, 3,08 bilhões são recursos próprios destinados pelos institutos e fundações ou empresas. E só 950 milhões de reais usados em incentivos que, na verdade, são a destinação de projetos através das leis de incentivo à cultura, ao esporte, aos fundos da infância, ao idoso, a pessoas com câncer ou pessoas com deficiência. Então, na verdade, o que as empresas acabam fazendo é utilizando do mecanismo que o governo permite essa destinação fiscal para projetos dessa natureza, menos de 1 bilhão das empresas destinaram recursos com esse fim. Então, esse é um pouco do cenário que a gente encontra aqui hoje. Trouxe aqui o dado do BISC, mas vale também a pena que quem está nos ouvindo a buscar informações além do BISC no próprio site do GIF também, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, que também periodicamente realiza pesquisas sobre esse cenário com seus associados. São mais de 120 organizações sociais que são associadas aqui. No caso do GIF, são fundações e institutos empresariais, familiares ou empresas que não criaram os seus institutos e fundações, mas têm a sua área de responsabilidade social investindo. Então, esse é um pouco do cenário aqui que a gente encontra no Brasil, viu, Dani? É um cenário promissor, temos muita coisa a se fazer, né? E é um setor que, pelo volume aqui, você pode imaginar, que não só investe em mudar o cenário brasileiro, e ajuda muito a implementar políticas públicas em muitos estados, municípios, a construir as políticas do ponto de vista até nacional, como também chega aonde o Estado muitas vezes não consegue chegar ou chega de maneira ineficiente. Então, o capital privado ele é fundamental para isso e veja daí também uma força de trabalho muito grande, né? O setor social no Brasil emprega muita gente, é um setor muito importante na economia. Só impulsiona, né, Luiz? Não tem como falar de social sem olhar para o quanto que ele gera oportunidade para as comunidades, né, em vários pontos, assim, acho que uma transformação 360 que acaba acontecendo dentro da comunidade, que é super fortalecida com esses projetos. Sem dúvida, Dani, sem dúvida. E é isso, né? A gente encontra de vez em quando algumas pessoas mais céticas ou pessoas desconfiadas um pouco sobre o terceiro setor como um todo, e o que eu proponho sempre essa reflexão, né? E se não houvesse as organizações sociais? Será que o Estado daria conta de tudo? Né? A gente, claro, tem que fazer uma discussão sobre a eficiência do Estado, não tenha dúvida. Mas as organizações sociais acabam sendo tentáculos do Estado ao operar. E será que muitas vezes o Estado teria recursos e mecanismos que os permitisse evoluir também nos seus mecanismos de gestão, controle e monitoramento e de investimento, se não fosse algumas organizações sociais do campo privado ou familiar investindo
em levar soluções para esses governos? Talvez não. E agora, Luiz, acho que de toda essa sua fala, né, seria legal você trazer aqui um pouquinho para os nossos ouvintes qual o ponto forte do desenvolvimento, né, do investimento social aí do Grupo Ultra e dá uma contextualizada geral aí para gente, traz o que você pode nos apartar aqui de informação. Legal, Dani. Bom, o investimento social do Grupo Ultra, ele acontece por meio do Instituto Ultra. O Instituto é o braço de investimento social aqui do grupo. Ele coordena as ações e a estratégia de investimento do grupo. A gente definiu na estratégia, construindo com todos os negócios, a bandeira da educação. Mas quando a gente fala de educação, ele é um mundo gigantesco e a gente decidiu, então, focar os nossos investimentos em educação. A primeira coisa que a gente fez foi definir territórios da nossa atuação. As empresas do grupo que estão na vida de nós brasileiros praticamente todos os dias, ela está capilarizada por todo o país, né? Não dá para a gente querer mexer com toda a educação do país, porque a gente tem uma crença de que a gente, focados, pode acompanhar melhor o impacto desse nosso investimento. E aí, como critério, a gente adotou, olhando para as nossas unidades operacionais das empresas, regiões onde nós tínhamos mais de uma unidade operacional. Então, a gente escolheu 6 municípios: Canoas, no Rio Grande do Sul, Santos, Cubatão, uma dobradinha aqui no litoral de São Paulo, Betim, em Minas Gerais, Ipojuca, em Pernambuco, São Luís do Maranhão e Barcarena, no Pará. Então, definidos os territórios e o tema da educação, a gente então foi afunilar nessa agenda da educação qual é o nosso investimento. E na nossa jornada, que vai até 2030, e a gente a cada 2 anos, a gente vai evoluindo essa jornada do Instituto. Então, os 2 primeiros anos é a nossa jornada de estruturação, depois vem maturação e depois excelência do investimento social do grupo. Nesse primeiro momento de estruturação, a gente decidiu trabalhar com 2 verticais. Uma delas é com a replicabilidade do Colégio Mão Amiga. O Colégio Mão Amiga é uma escola filantrópica que existe há 18 anos em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, do qual a gente já de um bom tempo vem investindo neste colégio e houve uma convergência de desejos. Do nosso lado, como Ultra, o desejo de investir num projeto de qualidade, com profundidade e que pudesse transformar vidas ao longo do tempo. Já uma amiga, com um trabalho de excelência que começou há 18 anos atrás, a partir da educação infantil, com as crianças de 3 anos de idade, e à medida que as crianças foram crescendo, o colégio também foi acompanhando esse crescimento. Então, hoje ele vai desde a educação infantil até o ensino médio, né? E as famílias que podem pagar a mensalidade pagam, as famílias que não podem pagar não pagam, e aqui nós estamos falando de um universo de cerca de 700 alunos atendidos ali na região de Itapecerica, 40% são bolsistas integrais. Há todo um trabalho com assistentes sociais que acompanha as famílias e vai também fazendo todos esses ajustes das bolsas dos alunos. Eles não fazem prova para passar, para entrar no colégio, né? É a demanda reprimida, e aí as assistentes sociais vão fazendo a avaliação à medida que vão surgindo as vagas. E uma amiga, então, manifestou um interesse de experimentar, replicar esse modelo educacional a partir de uma segunda unidade do colégio. Então, a gente tomou uma decisão conjunta de levar a segunda unidade do colégio para um dos municípios escolhidos pelo Instituto Ultra, e o município que a gente está prestes a começar a construção será em Santos. O compromisso do Ultra, Dani, é a gente investir não só na obra para a construção do complexo educacional,
o Colégio Mão Amiga está em diálogo com a prefeitura para a cessão da área, e também o investimento para garantia da implementação e da manutenção das atividades socioeducativas na comunidade. Mas também vai ser do mesmo jeitinho, começando pela educação infantil, e à medida do tempo, o colégio vai expandindo a sua atuação até chegar ao ensino médio. Então, esse é um primeiro pilar que a gente daí quer sistematizar essa experiência e torná-la pública para que governos e empresas possam se inspirar neste modelo de educação e de replicabilidade, e nós também estudarmos a viabilidade de ampliarmos para outras unidades. Claro que tudo isso vai depender não só do nosso desejo, mas também do próprio Colégio Mão Amiga, que não é fácil você ampliar para 2, 3, 4, 5 unidades do colégio em lugares tão distantes pelo Brasil. O segundo eixo da nossa atuação, Dani, é justamente em aceleração e recomposição de aprendizagem dos anos finais. Alunos do sexto ao nono ano do Fundamental 2. Né? A gente quis escolher essa faixa etária porque, conversando com muitos institutos e fundações, foi onde que a gente percebeu que tem um menor volume de investimento hoje na educação. Muita gente está investindo, muita mesmo, na alfabetização, nos ciclos iniciais, né? E agora muita gente migrando também para o ensino médio, né? À luz da reforma do próprio ensino médio, e também porque é lá que você garante o acesso à universidade, é lá que você garante também caminhos para a empregabilidade. E a gente escolheu justamente trabalhar com a escola do adolescente, que quando a gente pega todos os índices educacionais, é quando a gente vê IDEB declinando em números municípios. E aí tem N variáveis que interferem, então, nessa queda do IDEB, fora as taxas de evasão escolar, as taxas de distorção idade-série, é onde a gente vê a coisa ficar um pouco mais agravante. Então, a gente decidiu trabalhar nesse eixo. E como é que a gente tem trabalhado, Dani? A gente tem procurado trabalhar sob dois espectros. Um deles é auxiliar as secretarias a melhorar a sua gestão educacional. Então, hoje, em Santos, nós temos uma aliança com a Parceiros de Educação, que lá está trabalhando tanto com a Secretaria Municipal quanto com a Secretaria Estadual. Ao todo, a gente está abrangendo aqui um universo de 17 escolas, 17 não, perdão, de 38 escolas, chegando aí a 17 mil alunos dos anos finais, em que a gente quer melhorar três principais indicadores, né? Grau de aprendizagem dos alunos, e aí a gente reflete isso nas notas, seja no SARESP, seja no IDEB, redução da evasão escolar, e também redução deste gap da distorção idade e série com os alunos. Então, lá, a gente está nesse trabalho estruturante, um compromisso que a gente firmou por 2 anos com a Parceiros, e, por outro lado, como é que a gente leva soluções para a ponta, para, então, acelerar essa recomposição de aprendizagem dos alunos, especialmente no contraturno escolar. Né? E aí, é a parceria que a gente tem aqui com a Alicerce, em que a gente começou um projeto piloto muito bacana para atender 300 alunos em Barcarena, lá no Pará. É uma aliança que a gente construiu a várias mãos, junto com a Secretaria Municipal de Educação, porque isso também é uma premissa nossa, Dani, fazer junto com a política pública, junto com o gestor público, estas alianças. A gente tem uma escuta muito ativa sobre os grandes desafios que os municípios têm, buscamos parceiros que possam, então, contribuir, construímos em conjunto, Instituto Ultra, o parceiro, no caso aqui, foi com a Alicerce, e a Secretaria Municipal. Então, lá a gente está trabalhando com um universo de 300 alunos, de 7 escolas, ali próximos à Vila do Conde. Foram selecionados pela Secretaria não só as escolas, mas também os alunos que têm os maiores desafios educacionais. Né? É um projeto piloto de 6 meses, onde a Secretaria nos apoia oferecendo as salas de aula das escolas no contraturno escolar e mais o transporte para viabilizar esse acesso.
Nós entramos com todo o investimento para a equipe Alicerce, da qual, inclusive, contrata estudantes universitários ou recém-formados que moram na cidade, então tem um papel super importante de injetar capital na economia local, né, com essa contratação, e também acompanhamento e formação desses jovens que no futuro podem ser até, porque não absorvidos pela Secretaria Municipal de Educação. E também fizemos um investimento muito importante a partir do que a gente escutou da Secretaria, que foi garantir uma bolsa auxílio para as famílias, vinculado à presença dos alunos, porque agora, nesse segundo semestre, no início do segundo semestre, é quando ocorre a colheita do açaí, por exemplo, e é neste momento que a gente ouviu muito que há um risco muito grande de evasão do projeto, uma vez que as crianças, os adolescentes, acabam acompanhando seus pais para trabalhar nessa colheita. E com a bolsa, a gente então consegue garantir com que essas famílias mantenham os seus filhos participantes do projeto e possam então melhorar a sua performance nas escolas e a sua aprendizagem. E esse é um projeto também que a gente está construindo com a secretaria, indicadores para acompanhamento, por mais que a metodologia do Alicerce seja um pouco distinta da metodologia da educação pública formal, mas a gente quer, a partir dos dados da educação formal, cruzar e entender se o trabalho que a Alicerce está fazendo com estes alunos está, de alguma maneira, melhorando não só as notas dos alunos, mas o grau de interesse deles pelas aulas, a redução da evasão escolar deles. Enfim, a gente procurou, Dani, construir um projeto em conjunto com a secretaria que possa complementar o belíssimo trabalho que os professores da rede pública, os diretores das escolas, os técnicos da secretaria fazem muito bem no município. Já há um plano em curso para evolução dos principais indicadores, e a gente entrou no município para somar, né? Por isso que foi muito importante a gente escutar muito bem o que a secretaria tem de dores, as entrevistas que a gente fez com os professores, com os diretores das escolas, foi muito importante para a gente, então, pensar em como somar. Então, a atuação do Instituto está muito centrada nesses dois espectros, quando a gente está falando de educação. Nós temos uma outra parte de investimento que é dedicada para as ações emergenciais, né, especialmente comunidades que sejam impactadas pelas catástrofes climáticas que a gente vem vivenciando, infelizmente, e também como critério, a gente procura olhar os municípios e municípios vizinhos de onde nós temos unidades operacionais, porque, de novo, cobertura é curto, senão tem que atender todas as cidades onde a Ipiranga tem postos de gasolina, onde a Ultragás tem revendedores de gás, e aí a gente está falando aqui de atender o Brasil todo. E aí a gente tem um grande risco de perder foco. O que a gente acaba fazendo muito, Dani, num primeiro momento, atender a emergência de fato. Através de uma parceria que a gente tem com a ONG Ação da Cidadania, a gente faz as compras e a Ação da Cidadania destina tanto cestas básicas quanto kits de higiene e limpeza, né? Recentemente, a gente acabou atuando no Rio Grande do Sul, fazendo uma doação bem significativa ali de mantimentos, e neste momento a gente está trabalhando até numa aliança com a B3 Sociais, B3 Social, perdão, e atraindo outras empresas, onde a gente agora está preocupado, como eu tenho brincado, a levantar de volta o hardware da educação. Então, em Canoas, que é um dos municípios alvo do Instituto, a gente, neste momento, está contribuindo para retomada das aulas na educação infantil através da compra dos itens mais pesados para as cozinhas e, na sequência, para as escolas de ensino fundamental. A gente quer trabalhar e mobilizar mais empresas. Então, você que trabalha em alguma empresa que está aqui nos escutando, quiser se juntar com essa aliança, será muito bem-vindo, porque a gente está falando aqui de uma cidade onde cerca de 15 mil alunos não puderam retomar as aulas rapidamente, porque metade das escolas municipais ficaram debaixo d'água, a outra metade acabou servindo de abrigo, né? Então, nesse primeiro momento, a gente está olhando aqui com as ações emergenciais, retomada das aulas, e num segundo momento, seguramente, a gente quer ouvir a secretaria
todos os desafios para a aceleração e recomposição de aprendizagem, que seguramente é um tema muito importante ali para o município. E por último, Dani, a gente também faz a gestão dos recursos incentivados do grupo. Então, todas as verbas incentivadas em cultura, esporte, fundo da infância, fundos do idoso, Pronom, Pronas, o Instituto orquestra com todos os negócios, olhando sempre esses territórios que eu mencionei, foco do Instituto, e mais também alguns territórios que são estratégicos para as empresas, porque tem alguma relação da sua unidade operacional ali com a comunidade no seu entorno. E a gente escolheu em cultura privilegiar projetos ligados à música, de formação musical, porque a gente teve acesso a um estudo que mostra a correlação da aprendizagem da matemática evoluir por conta da música, né? Porque a gente está falando aqui de ritmo, raciocínio lógico, matemático, quando a gente está estudando partitura, literatura e teatro, que são duas linguagens que podem contribuir muito também pelo interesse junto à língua portuguesa. E nos esportes, a gente procurou escolher esportes coletivos, na sua grande maioria, ou esportes que tenham a ver com as marcas também, né, do grupo. A gente hoje está trabalhando com investimentos no voleibol, no futebol feminino e no automobilismo, e fundos da infância em especial, projetos no contraturno escolar que possam, então, de alguma maneira, contribuir para a mudança daquele cenário que eu falei, nos anos finais em especial, e aí olhando esses três grandes indicadores, né? Como é que você diminui a distorção idade-série, como é que esses projetos ajudam a reduzir a evasão escolar e também melhoram a aprendizagem das crianças depois no turno formal. Então, basicamente, a estratégia do Instituto, Dani, é essa que a gente tem investido todo o nosso recurso aqui, seja próprio ou seja ele incentivado do grupo. Muito bom, Luiz, muito bom. Acho que com certeza aí é um grande esforço, né? E vocês são uma super referência para o mercado, para outras empresas e para pessoas também que se interessem pelo tema, que vocês possam inspirar aqui nossos ouvintes a também seguirem um pouco dessa consolidação. Acho que vocês têm uma estratégia super bem estruturada e que bom que a gente pode fazer parte disso juntos. Alguma dica aí que você gostaria de dar, né? Além dessa última que você trouxe aqui, quentinha, para os gestores da área, né? Ou para qualquer pessoa que tenha aí um interesse genuíno de se conectar com a área de SG, enfim. Dani, eu sempre também trago isso nas minhas palestras, só quem já me viu várias vezes falar deve estar cansado, mas é um mantra que eu acabei adotando e que foi o que me ajudou muito a ter êxito em muitas iniciativas e errar em muitas iniciativas. Não foi só glórias da minha carreira, não, tá? Tem uma frase que é famosa, dizem que é do Peter Drucker, mas volta e meia me dizem que não é, em que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Mas ele só esqueceu de um elemento nessa frase e eu tive a ousadia de complementar ela, que quem prepara o café da manhã é a liderança. A minha maior dica aqui, Dani, é que as pessoas possam compreender e se aprofundar, entender cada vez mais esse tripé: estratégia, cultura e liderança. Estas três molas são propulsoras de qualquer iniciativa, seja ela em ESG, seja ela em qualquer área do negócio. Quando você consegue compreender o papel da estratégia, a importância da estratégia e a execução da estratégia, a cultura da organização, o quão permeável ela é, né? O quão comprada ela está com essa estratégia. E a liderança, que constrói a cultura e que é o elemento que permite a execução da estratégia. Se essa liderança não estiver engajada, se não for uma liderança consciente do seu papel, guiada por valores, né, que conduza as suas equipes, que desenvolva as suas equipes e coloque elas no mesmo prumo que é este da estratégia,
você não vai ter nenhum sucesso em nada, 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 nada. Pode ser um projeto social comunitário, né? Dando aqui exemplos, se você tiver aqui um, um líder de associação comunitária que é muito centralizador, que é pouco, aliás, apolítico, você vai ter entraves ali para executar um projeto na sua organização social, né? Porque tem a ver com a liderança, tem a ver com o modus operandi daquela organização, a cultura daquela organização. Por mais que você faça uma estratégia linda e maravilhosa, esses dois elementos vão travar a tua estratégia, né? Então, quando você começa a compreender a correlação, e como eu falo também bastante, é como se fosse uma orquestra. E você tem que ser o regente desta orquestra, que é onde você tem o coro de cordas, você tem os instrumentos de sopro e você tem os instrumentos de percussão. Estratégia, cultura, liderança. E como é que você vai tocar harmonicamente esta música, né? Então, essa é a grande dica que eu quero deixar aqui para quem estiver nos ouvindo, poder refletir e desafiar o quanto que você dedica tempo para estas coisas, né? Se você vai entrar numa organização hoje, ou você vai mudar de departamento, seus primeiros 90 dias precisam ser dedicados a entender profundamente esses três elementos. Senão você não vai saber como você vai navegar em mares turbulentos ou em mares de velocidade de cruzeiro. Muito bom, Luiz. Nossa, fiquei emocionada aqui com a sua última fala. Com certeza vou levar para minha experiência aqui, dia a dia. Queria te agradecer mais uma vez pela parceria de sempre, por ter topado esse projeto que a gente faz aqui no Alicerce, que é com muito carinho para as pessoas se conectarem com essa agenda, né, e despertarem aí o desejo de, né, se conectar com a educação de uma forma muito próxima daquilo que vocês também fazem aí. Então, tenho certeza que esse podcast vai apoiar muitas pessoas e que vai ser um sucesso. Obrigada mesmo. Tive aqui com o Luiz Guggenberger. Obrigada, Luiz. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Dani. Pessoal, até a próxima.